Oi, gente! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês como foi o diagnóstico da Gi. Quais foram os sinais que começaram a nos chamar a atenção? Inicialmente, a Gigi teve o desenvolvimento dela normal. O desenvolvimento dela foi típico até mais ou menos 1 ano de idade. Então, ela fazia exatamente tudo que estava destinado para as pessoas da idade dela, né? Do marco do desenvolvimento. Ela dava tchau, ela repetia o finalzinho das nossas palavras, ela mantinha contato visual. Então, dentro desse propósito, nós até então estávamos seguindo, né, o fluxo da vida normalmente. Porém, depois mais ou menos de 1 ano e meio para 2 anos, nós começamos a notar que ela começou a perder algumas habilidades. Então, principalmente a habilidade do contato visual, parecia que ela não queria manter o contato conosco. Ela tinha contato, mas o contato era fragmentado, sabe? Ela não ficava olhando muito pra gente para que ela pudesse futuramente aprender as coisas. Então, a primeira coisa foi o contato visual. Ela não apontava. Então, quando ela queria algo, ela me pegava pela mão e me levava até o algo que ela queria, que também não é uma característica comum, né? E o que mais nos chamou a atenção naquele primeiro momento também é que mesmo que a gente estivesse muito pertinho dela, a gente podia até chamá-la e ela não olhava. Ela não olhava. Então eu falava Gigi, Giovana, eu chamava e ela não olhava. E isso começou a ficar muito latente, uma diferença muito gritante perto das outras crianças da idade dela. Então a nossa jornada inicial começou no otorrino. Nós levamos a Gi no otorrino e lá foi sugerido que ela fizesse um exame chamado Bera. Esse exame conseguiu, na verdade, o objetivo dele é verificar se existia algum tipo de dano, de perda auditiva na Gi. O resultado desse exame não trouxe nenhum tipo de alteração e nós continuamos permanecemos sem respostas e aí nós fomos em busca então de algum pediatra, né, que nos trouxesse aí algum pré-diagnóstico, alguma sugestão. E gente, pasmem, eu fui em 3 pediatras. Os 3 pediatras diziam que a Giovana não era autista, que ela não era autista e que a questão era mais de eu me esforçar com ela para trabalhar uma interação maior. Então, eu, na verdade, cheguei a ouvir de pediatra, mãe, você precisa sentar com a sua filha e brincar. Naquele momento, mesmo a gente ainda não tendo uma resposta, era muito mais fácil eu receber a culpa, né, de não estar, de repente, brincando com a minha filha de uma forma coerente, estimulando ela da maneira certa, do que ter uma criança com um transtorno neurológico complexo, né? E continuamos assim, sem respostas, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a me engajar e comecei a buscar algumas interações ligadas à idade dela, né? E mesmo que eu estivesse me esforçando, mesmo que eu tentasse mesmo estimular a Giovana, ela continuava com pobre contato visual. Ela não interagia de uma forma como uma criança comum. E aí a gente começou a notar, na verdade, que os déficits dela não estavam iguais, né? E na verdade eles não tinham desaparecido mesmo me esforçando com essa questão da interação, né? E ela não imitava, o que é muito difícil em uma criança atípica, numa criança típica. A criança atípica, ela imita você, ela aprende, na verdade, fazendo cópia do seu comportamento, e ela não imitava. Então, nós ficamos aí nesse inteirinho, mais ou menos, né, 1 ano aí nessa investigação de não é. Até que chegou até nós uma neuropsicóloga que fez uma avaliação com a Gigi. Essa avaliação foram mais ou menos uns 6 encontros e aí sim nós tivemos uma hipótese diagnóstica de CID-F84, que é o autismo, que posteriormente ela foi comprovada, né, pelo neuropediatra. Então, para que você não tenha que passar por toda essa peregrinação aí e de repente perder um tempo importante de intervenção do seu filho, caso você esteja com alguma dúvida, eu gostaria de sinalizar 3 sugestões aqui para que você não fique nesse impasse, tá bom? A primeira sugestão é observe. Todos os apontamentos que você fizer em relação ao comportamento do seu filho, a interação, eles vão nortear o profissional a te trazer um diagnóstico preciso, tá? O segundo deles é procure um neuropediatra. Esse médico é o médico habilitado para te dar realmente um diagnóstico preciso,
certo? Ele também vai colocar qual é o tipo de tratamento adequado para o seu filho, se é terapia, e muitas vezes, se há necessidade, ele também é o médico que está habilitado para prescrever uma medicação. E terceiro e não menos importante, jamais submeta seus filhos a algum tratamento miraculoso. O autismo, ele não tem cura porque ele não é uma doença, ele é um transtorno neurológico. Então a gente não pode se deixar levar por tantas falácias que existem aí de profissionais inadequados, enfim, publicando muitas coisas aí em redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que avaliar, a gente tem que buscar, estudar quem que é esse profissional, aonde ele se formou, ver o currículo dele, ver a metodologia que ele aplica para fazer as intervenções, ok? Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa te instruir, possa te nortear se você estiver nesse impasse, ou se você conhece alguém que esteja passando por esse desafio e quiser compartilhar também, fique à vontade. Até a próxima oportunidade. Tchau!